risco de guerra total, o conflito entre Israel e o Irã, e o mundo à beira do abismo. Em uma madrugada que parecia predestinada a mudar o curso da história, 13 de junho de 2025, ficou marcado pelo rugido dos motores e o som das explosões sobre o Oriente Médio. Israel, confrontado com o que considerava uma ameaça existencial, lançou a Operação Leão em Ascensão, um ataque preventivo de situações históricas contra o programa nuclear iraniano. Com uma força aérea composta por mais de 200 aeronaves, o ataque visou não apenas instalações nucleares em Natanz e Isfahan, mas também bases estratégicas militares, que, segundo o governo israelense, poderiam servir de trampolim para a produção de armas nucleares, raízes e evolução de um conflito milenar. A origem da atual tensão remonta a um passado de relações que por vezes se caracterizaram pela cooperação, e em outras pela rivalidade extrema. Durante a era do Shah, Israel e Irã desfrutaram de uma relação amistosa marcada por intercâmbios culturais e colaborativos. No entanto, a Revolução Islâmica de 1979 alterou para sempre o panorama regional. O novo regime teocrático, marcado pela retidão ideológica e pelo discurso anti-israelense, transformou o Irã em um dos opositores mais ferrenhos do Estado judeu, fazendo de Teherã um ardente incentivador de grupos como Hezbollah e Hamas. Essa virada ideológica se misturou com os temores crescentes relacionados ao programa nuclear, iniciado nos anos 1950, que, após períodos de cooperação internacional e tentativa de contenção, como a assinatura do JCPOA em 2015, voltou a despertar a desconfiança global após a retirada dos Estados Unidos em 2018. O ataque preventivo, estratégia e justificativas. Quando as propostas atingiram o ápice, a decisão israelense de agir se materializou em uma operação militar meticulosamente planejada. O governo de Benjamin Netanyahu afirmou que o avanço do programa nuclear iraniano configurava uma ameaça que poderia comprometer não apenas a segurança de Israel, mas também a estabilidade global. Em meio a um cenário de contestações mútuas e alarmes nucleares, a Operação Leão em Ascensão foi desencadeada com soluções cirúrgicas. Instalações consideradas cruciais para o enriquecimento de urânio foram alvo de uma ofensiva sem precedentes com o intuito de inviabilizar futuras capacidades nucleares, que poderiam transformar o Irã em uma potência bélica. Esse movimento preventivo, no entanto, não passou sem consequências, nem sem a certeza de que abriria um caminho sem volta para uma escalada irreversível do conflito. A resposta e a escalada da retaliação aos confrontos diretos. A resposta do Irã foi tão rápida quanto contundente. Em retaliação, o governo iraniano tentou lançar uma série de mísseis e drones que atingiram cidades israelenses, incluindo centros exclusivos como Tel Aviv e Jerusalém. Embora os sofisticados sistemas de defesa antimísseis israelenses tenham conseguido interceptar muitos dos projetos, o impacto sobre a população civil foi significativo. O número crescente de vítimas e a destruição de áreas civis intensificaram a sensação de que o conflito estava deixando de ser meramente regional para ganhar contornos de uma guerra de longa escala. Milícias aliadas recebidas de países vizinhos e grupos simpatizantes aderiram aos ataques, ampliando a rede de hostilidades e transformando o cenário em um campo de batalha, onde o medo e a incerteza se espalhavam com a mesma rapidez dos combates. Os Estados Unidos e a linha tênue da intervenção. Enquanto a fumaça dos bombardeios ainda se elevava sobre os desertos do Oriente Médio, os Estados Unidos reforçavam seu papel como principal aliado de Israel. O presidente Donald Trump deixou claro que, diante de uma ameaça iraniana aos interesses americanos, a resposta seria imediata e devastadora. Trocas diplomáticas intensas, o envio de reforços militares e discursos que delineavam planos de intervenção direta posicionaram o EUA no epicentro dessa crise global. A possível participação americana, embora cercada por incertezas, tem sido apontada como fator crítico na tentativa de evitar, ou ao contrário acentuar uma escalada, que poderia transformar o conflito em uma guerra de situações planetárias. Países como Alemanha e França, mesmo restringindo a favor do direito à autodefesa de Israel, alertam que uma intervenção direta pode inaugurar uma nova era de insegurança mundial, com consequências imprevisíveis tanto para o Oriente Médio, quanto para a ordem internacional exigida.
O abismo: riscos econômicos, políticos e humanitários. À medida que o conflito se intensifica, as repercussões são sentidas não apenas nas zonas de combate, mas também nos mercados e nas relações políticas globais. O bloqueio do Estreito de Hormuz, rota vital para o comércio mundial de petróleo, tornou-se uma possibilidade concreta, provocando aumentos expressivos nos preços da energia e desencadeando o temor de uma crise econômica global. Políticos e analistas discutem estratégias para evitar que o conflito se transforme na semente de uma guerra total. Mas a polarização entre potências ocidentais e seus adversários como Rússia e China apenas agrava uma já delicada balança de poder. O impacto humanitário é devastador. Com cidades transformadas em campos de batalha, hospitais sobrecarregados e milhares de civis deslocados, a escalada do conflito cria um cenário de tragédia iminente. Os refugiados procuram abrigo em países vizinhos, enquanto a comunidade internacional enfrenta o desafio ético e logístico de socorrer milhões que se encontram à beira do desespero. Uma encruzilhada histórica e a busca por uma saída. A reflexão que para sobre o Oriente Médio e sobre o mundo é tão profunda quanto angustiante. O ataque preventivo de Israel, concebido como uma medida de precaução para evitar o avanço nuclear de um país, acabou por desencadear uma série de eventos que elevam o risco de uma guerra total. Cada movimento militar, cada retaliação e cada decisão política, composta por um tabuleiro de xadrez, onde a próxima jogada pode significar a transformação de um conflito localizado em uma tragédia global. No cerne desse dilema está a dificuldade de encontrar um equilíbrio entre o direito à autodefesa e a necessidade absoluta de evitar uma catástrofe humanitária e econômica que uma guerra em larga escala traria. O mundo se encontra uma encruzilhada onde as superadas acumuladas ao longo de décadas parecem prestes a transbordar, exigindo uma resposta diplomática eficaz que por agora se mostra evasiva e fragmentada. Entre a guerra e a esperança, reflexões para o futuro. Enquanto a fumaça dos ataques se dissipa lentamente sobre os desertos e cidades, a máxima de que a paz é negociada e não imposta pelo confronto ressoa com força. A escalada entre Israel e o Irã, embora carregada de hostilidades e desafios, ainda deixa a porta aberta para a diplomacia. A comunidade internacional, reunida em fóruns de emergência, enfrentou a difícil tarefa de mediar um cessar-fogo e renovar os esforços para um diálogo que pareça capaz de estancar a maré de violência. Este momento crítico nos convida a uma reflexão sobre os caminhos que levaram à iminência de um conflito total e sobre a necessidade urgente de reconstruir pontes de entendimento. Sem limites entre a guerra e a esperança reside a responsabilidade coletiva de transformar o abismo atual em um terreno fértil para a paz e a cooperação global. O relato deste cenário, com suas raízes históricas, dinâmicas militares e implicações globais, serve não apenas como um aviso, mas como um chamado para a ação. Ele ilustra como um único ataque preventivo pode desencadear uma série de eventos que ameaçam redesenhar o mapa geopolítico mundial. Lembrando-nos de que o diálogo e a diplomacia são afinal os caminhos mais seguros para um futuro de estabilidade e progresso.